Boa noite, povo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus simpatizantes do Evangelho. Que Deus os abençoe, né? Traga uma noite de paz para nós nessa quarta-feira, de mais um dia de leitura bíblica, né? Nós estamos aqui com a leitura bíblica de quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Diz assim a palavra de Deus: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12:16. Aquele que muito quer, nada tem. Quando desejamos coisas altas demais, corremos o risco de não alcançá-las e depois sofrer com o sentimento de incapacidade e frustração. Muitas vezes buscamos glória e reconhecimento para nós mesmos, mas não é essa a recomendação bíblica. Deus quer que estejamos satisfeitos com as coisas humildes, e caso Ele achar que convém, nos dará as coisas grandes para que seu nome seja glorificado. Oração do dia. Pai maravilhoso, ensina-me a estar satisfeito com o que possuo, com a vida que o Senhor me deu, com o lugar que o Senhor me colocou. Ensina-me a não buscar glória para mim mesmo. Convém que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Vamos para a leitura, né? Hoje é dia 11. Meu Deus, o tempo passa muito rápido, né, pessoal? Hoje já é dia 11 de setembro. Ai, tá entrando coisa na minha boca. 11 de setembro, vamos lá procurar setembro, pronto. 11 de setembro nós temos Marcos 10 e Marcos 11, ok? Vamos lá. Eu estou sem apoio, né? Vocês estão vendo que eu estou sem apoio. Mas logo as coisas vão voltar ao normal, né? O meu genro está se recuperando, já está dando umas saídas com a esposa, porque vai, né, festejar, acho que o aniversário dele, do meu neto, mas ele vai tirar um tempinho para dar uma ajeitada, se puder, né, no meu tripé. Eu estou sem tripé. Mas, quando a gente quer fazer as coisas, não existe. A gente, sabe, eu estou com muita dor na minha coluna, tendo muita dor, então eu estou encostada aqui no sofá, botei uns travesseiros, para poder fazer essas coisas para vocês, porque leitura bíblica, pregação, o que for, não importa, eu posso estar deitada, eu procuro me sentar, boto os travesseiros, mas eu quero estar pregando a palavra de Deus, sabe? É algo que eu me sinto bem. Meu pescoço está muito dolorido, fica ruim porque eu não tenho onde apoiar, mas não tem problema. O importante é estar aqui diante do Pai, amém? Então vamos lá. Marcos 10, diz assim a palavra de Deus. E, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão outra vez se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, olha, presta atenção, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea.
Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma carne, e assim já não serão dois, mas uma carne. Olha o que Deus manda. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tomaram, me desculpe que às vezes, devido à minha catarata, eu troco o M pelo R, pelo N, viu? Mas dá certo. Eu corrijo. Em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adulterar. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adulterar. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, irmãos e irmãs e mães, e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E iam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia, lá vai, meu Deus, e ao terceiro dia, Jesus, e aproximando dele os fariseus, tentando, e é lícito o homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse: que vos mandou Moisés?
E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Olha, voltou, tá vendo? E serão os dois uma carne, né? Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Ele disse: qualquer um que deixar sua mulher casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adulterar. E traziam meninos para que eles tocassem. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Pondo-se o caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é bom, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterar, não adulterar. Eu falei isso, não foi? Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha aí, a quem tem dinheiro, né? Prefere as coisas materiais. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles o admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, não, mas não para Deus, que para Deus todas as coisas lhe são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro e vida eterna. A vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiro. E iam no caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia adiante deles. E eles maravilharam-se e seguiram atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, o cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhe disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que
que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiem, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Vieram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faças? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos 11, o último de hoje, amém? E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Solta-o e traze-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dize que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-no ir. E levaram o jumentinho a Jesus. Lançaram sobre ele as suas vestes, assentou-se sobre ele, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia para os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu
amaldiçoaste, se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tomaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Amém? Deus os abençoe. 2 capítulos, Marcos 10, Marcos 11, hoje, quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Muito obrigada, Deus abençoe a você, meu irmão, a você, minha irmã. Vou colocar gravado lá no meu canal, Kátia Melhor Idade, e que você possa criar hábito de ler a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, a oração e o jejum são as armas do cristão. Amém? Que Deus os abençoe, uma boa noite para você, um sono reparador. E amanhã é quinta-feira, amanhã tem a leitura bíblica e 8 horas da noite teremos Palavra de Deus, pregação no canal Kátia Melhor Idade. Amém? Beijo!